Olá, tudo bem? Tá começando mais um podcast JJ, esse nosso bate-papo aqui, que a gente sempre traz pessoas que têm muito a acrescentar, gente. Uma conversa franca, direta. Eu costumo brincar, né? Às vezes até parece, né, aquele ambiente de bar mesmo, que a ideia é essa, gente. É a gente bater um papo legal, descontraído, mas claro, sem perder também a seriedade aqui com os nossos convidados. Antes de apresentar o meu convidado de hoje, eu quero lembrar que você pode acompanhar a gente no Spotify, aqui o podcast, no YouTube, se você quiser assistir também. Você pode acompanhar, a gente separa os shorts, gente, e estão no TikTok também, tá? E tudo isso vai também para o nosso site, o jj.com.br. Vou pedir para o Mateuzinho colocar aqui na tela, quem está assistindo a gente pelo YouTube, as nossas redes sociais também, tá bom, Mateus? Coloca na tela aí para você ajudar a gente, ó, espalhar cada vez mais a boa informação. Vamos para a região, gente, hoje, não só falar né, a gente fala tanto de Jundiaí aqui, das cidades, mas a gente também, não só no podcast, mas também no JJ, a gente sempre fala de cidades próximas da região, porque o nosso JJ ele é regional. E eu estou recebendo hoje aqui ele, que é prefeito de Itatiba, está sendo prefeito pela primeira vez, já foi 2 vezes vereador, Dr. Tomás, né? Tem que falar Dr. Tomás, que é como todo mundo conhece, Dr. Tomás, está aqui comigo, doutor, muito obrigado, viu? Pela vinda, por tá aqui cedendo seu tempo para a gente conversar um pouquinho sobre o que está acontecendo em Itatiba, mas antes de falar da cidade, eu queria começar falando da sua trajetória, né? Eu vi que você foi vereador 2 vezes na cidade, inclusive acho que na segunda vez você foi o mais votado da história, né? Você teve uma votação enorme. E você, antes de ser vereador, você também é advogado, né, do ramo trabalhista, assim como sua família. Como você foi entrar na política? Queria entender isso, né? Porque do direito se move para a política, 2 vezes vereador e ainda, quero ser prefeito. Como foi isso? Bom, primeiramente deixar um abraço ao pessoal que nos assiste. É uma satisfação estar aqui com vocês, eu acho que é muito legal. É muito bom a gente falar boa informação, né? Claro. Bom, eu me formei em advocacia em 2001. Mas sempre na minha família, meu tio foi político, meu tio foi vereador na cidade, meu tio Zé Luiz Capeleto, ele foi 3 vezes vereador na cidade, foi candidato a prefeito, e a gente sempre me envolvi nessa história de campanha, apuração. Eu era aquele cara que ia fazer apuração voluntário, de contar voto na mão, ali, assim, de contar, passar torcendo pro tio ali, né? Torcendo pro tio. E quando não era o tio, era outra candidatura. Mas sabe, que viciado nisso, vibrado nisso. Então, sempre tive esse apego, né, na questão da política em geral. Mas os anos passaram e aí ficou, não pensei mais nisso. Depois eu me formei, fui trabalhar, abri nosso escritório junto com meu pai e com meu irmão. A gente sempre trabalhou causa trabalhista, muito previdenciário, mas especificamente trabalhista para o lado do empregado, sempre numa toada do empregado. E em 2011, um presidente de partido falou assim: por que você não tenta na política, né? Isso que você gosta tanto, sua família gosta, seu tio já foi. Fui conversar com a minha mãe falou: não, né, política, pelo amor de Deus, não faz isso. Eu falei: não, mas eu tenho uma vontade, quem sabe sair, sabe? Quem sabe, vamos lá. A família sempre desmotiva, né? Não, primeira vez não. Daí conversamos com a minha mãe, conversamos com meus amigos, não, vai, tem que ir. Conversamos com as pessoas próximas, vamos lá, que nós dá uma força, vai. E aí começou, vai um, vai outro, até sair candidato, assim, sem pretensões gigantescas. Acabei tendo 1.919 votos e sendo o vereador mais votado na primeira eleição. Caramba! Daí já entramos no mandato lá, tocamos. Aí depois veio pra reeleição, o pessoal, não, agora você tem que ser candidato a prefeito. Falei, não, tô com um escritório. Vamos com calma, né? Com calma, né? A vida que segue, né? Deixa a vida caminhar, vamos ver se dá ou não. Aí saí candidato de novo, daí eu acabei tendo a maior votação da história da cidade, em número de votos, 2.646 votos. Aumentamos a votação. Aí depois que acabaram os 8 anos, chegou a hora e falei assim, bom, agora vai ter que ser. Vai ter que ser. Agora vamos lá, vamos preparei a família, preparei a esposa, preparei todo mundo. Vamos ver o que dá. Daí a gente foi contra a máquina, inclusive, praticamente um partido só, contra toda uma máquina que já vinha no governo. E a gente acabou ganhando a eleição por 600 votos. Uma diferença pequena, apertada, onde o candidato que estava, o terceiro colocado, que era o candidato que estava comigo, o Dr. Parisotto, ele acabou querendo concorrer também. Rachou um pouco nosso apoio, mas graças a Deus deu tudo certo. Eu acabei sendo eleito aí com 20.502 votos e hoje eu tô aqui. Você... que coisas da vida. Coisas da vida, né? Que loucura. Muito bem. Você sai de uma eleição, você sai de 2 mandatos de vereador
com um perfil de legislativo, que é totalmente diferente de executivo. Qual foi o principal choque que você sentiu quando você sentou na cadeira de prefeito? Qual que é a grande diferença? E aí? E agora? Agora acabou a vida pessoal. Acabou a tranquilidade. Acabou o sossego. Acaba, quando vem o problema, a primeira porta que a população bate é no do prefeito. O prefeito é a linha de frente da cidade. A linha de frente, quem tá o primeiro. Hoje, que a gente tava comentando, com as redes sociais, aproximou demais a população do prefeito. Isso é muito bom por um lado, mas também é bem desgastante do outro. O prefeito hoje é 24 horas prefeito. Eu já recebi ligação 2 da manhã, 4 da manhã, meia-noite, 6 da manhã. Então, praticamente vira-se 24 horas. É uma situação, de um lado, é muito gratificante. E eu acho que isso é bem legal deixar. Eu gosto muito do que eu faço. Lá eu sou apaixonado pelo que eu faço. Faço com gosto, não reclamo. Não existe segunda, não existe domingo. Por exemplo, final de semana, eu tive 5 eventos para ir. A gente acaba sábado e domingo trabalhando. Para mim não é problema. Claro que a família sofre. Os filhos que a gente vê crescer um pouco mais distante sofrem. Os pais que gostam de estar a gente conversando com a gente também sofrem, que acaba ficando mais distante. E todo mundo sofre, porque críticas existem, não tem como não ter crítica. Nem Jesus Cristo agradou a todo mundo. A gente sabe que é difícil não agradar a população, principalmente nos dias de hoje, onde a população acelerou muito a vida com a rede social. É tudo muito acelerado. O pessoal não tem mais aquela calma de esperar, aguardar. O pessoal quer a resolução dos problemas. Como a gente sempre diz, por um lado é muito bom, mas por outro lado realmente é meio sacrificante. Mas adoro fazer o que eu faço. Faço com o maior prazer, com o maior carinho, atender a população, estar no evento, cumprimentar todo mundo, ver as coisas acontecer, ver aquilo que você colocou no papel tá acontecendo no dia a dia. Então eu acho que mas não tem nem comparação com a vida de vereador, tá? Zero comparação. Quer dizer, você já tinha ideia que você ia trabalhar muito mais, você já estava mais ou menos preparado psicologicamente. Vou contar pra você, viu? Acho que não estava esperando tanto assim. Foi mais, você já sabia que ia ser forte, mas não esperava que ia ser tanto. Não, porque a gente assumiu, a primeira coisa que a gente assumiu, me aparece a pandemia. Você já pegou no meio daquele furacão, né? Assim, bem-vindo, você tá com a pandemia na sua mão. E o que foi o pior de tudo isso? Porque era um negócio que ninguém sabia, né? Era uma incerteza absurda. Você não sabia o que ia levar essa pandemia, se isso só estava na jornal, na televisão, ou se estava no dia a dia. E a hora que você viu os casos aumentando e realmente tá ficando doente, a pessoa pega, não sei o quê. Foi uma situação muito complicada, complicada. E de decisões muito difíceis. Sabe? De decisões muito complicadas, por exemplo. Não só de saúde, mas econômicas também, né, prefeito? Tem muita coisa envolvida, né? Muita coisa. Por exemplo, o comércio vai deixar aberto, vai ficar fechado. Exatamente. Não, deixa funcionar, coloca o balcão, mas deixa o pessoal funcionar. A igreja. Álcool gel, culto. Hoje faz apenas 2 anos que a gente parou de viver isso, máscara. Parece que o pessoal nem lembra mais que a gente passou por isso. Isso é uma coisa complicada. Mas deixou um resquício muito, muito triste, inclusive. Várias vidas foram perdidas na cidade, acredito, no mundo inteiro. Mas Itatiba também não foi diferente. Né? Prefeito, eu não moro em Itatiba, mas eu queria até falar da cidade com você. Eu, quando vou para Itatiba, às vezes que eu fui algumas vezes, sempre me pareceu uma cidade muito acolhedora. Aquela cidade com cara de interior, gostosa, que você vai. Me lembra muito aquela... Eu lembro que sempre, toda vez que eu chegava em Itatiba, você vê aquela coisa dos móveis coloniais. Né? Putz, sabe, é uma coisa assim, que você, cara de interior acolhedora. De alguns anos pra cá, Itatiba mudou um pouco esse perfil de cidade de acolhedora? A cidade cresceu, mudou, se transformou? Qual que é o perfil do itatibense hoje? A cidade cresceu muito, verdade. Muito, muito, muito. A gente até discutiu a questão do censo, que o censo apresentou 122 mil habitantes da cidade. Mas eu acredito que tem muito mais gente, que muitas pessoas não foram entrevistadas. Pessoas que moram ali, trabalham fora, muita gente que mora, muita chácara, muito condomínio, muita gente que veio para a cidade. Eu acredito que a cidade continua muito acolhedora. Aquele clima de interior existe, a praça, a banda, a igreja, a Avenida da Saudade, que é o cemitério, o asilo, o hospital, aquela coisa tradicional de cidade que é conservada, sabe? As ruas de paralelepípedo que fazem jus ao nome da cidade, que Itatiba é muita pedra. Então, tudo isso ainda existe, mas ela deixou de ser capital dos móveis coloniais há muito tempo. Sim. Passou-se a ter uma cidade hoje que 30% é indústria, 30% é serviço, então até um pouco mais, 35% de indústria, 35% de serviço e 30% de agro, da parte do rural. Então hoje tem uma economia diversificada, uma cidade que desenvolveu muito nos últimos anos.
Antigamente o pessoal brincava nas áreas, assim, uma cidade que tem McDonald's, que tem Burger King, cidade que tem hoje... É uma cidade que cresceu. Então hoje Itatiba tem Burger King, tem McDonald's, tem Pizza Hut, tem... Quando as grandes marcas começam a entrar, você já percebe que a coisa mudou. Um crescimento. E em Itatiba chegou. Exatamente. Esse crescimento chegou. Você sabe que Jundiaí, a gente tem a impressão, às vezes, que a vida... Claro, a gente tem oferta de cultura bastante, mas... Também pelo fato de a gente estar entre Campinas e São Paulo, às vezes tem esse deslocamento. A pessoa sai daqui e vai curtir a vida noturna em Campinas ou a vida noturna em São Paulo. Itatiba tem isso também? Ou vocês têm uma vida noturna boa, legal ali? Nós temos uma pegada muito grande com Jundiaí, com Campinas. Ainda tem essa... Os nossos jovens vão muito buscar uma vida noturna na região. Existem casas noturnas em Itatiba, sim, mas não só casa noturna, comércio também. O comércio de Campinas, os shoppings, os grandes shoppings atraem muita população itatibense. Então, se você parar para pensar no final de semana, no sábado, domingo, se você for no shopping de Jundiaí ou se for no shopping de Campinas, você vai encontrar uma leva de itatibense que vai buscar e acaba até comprando um pouco fora do mercado, que não é fora de Itatiba, gastando em outras cidades. Mas também isso é muito porque nós estamos em cidades praticamente conurbadas, né? Então, se acaba Itatiba, já está em Jundiaí. Se acaba Itatiba, já está em Morungaba. Se acaba Itatiba, já está em Vinhedo. Acaba Itatiba, está em Louveira. Então, vivemos praticamente um mesmo centrão, uma grande região metropolitana, né? Prefeito, hoje, qual que é o foco principal de vocês na prefeitura? Saúde, claro, né, foi o foco de vocês, sobretudo na pandemia. Hoje a saúde ainda é o grande foco? Ou eu vejo você muito falar de educação, que a educação é a bola da vez. Então, o que está acontecendo em educação em Itatiba? Educação, hoje tem investimento muito pesado na educação, tanto que nós conseguimos e conquistamos o título de terceira melhor qualidade de educação do Brasil. Então hoje Itatiba tem a terceira melhor qualidade de educação do Brasil, só perde para Sobral no Ceará e para São Caetano. Se tem um investimento muito pesado na educação no município, quase 30% do orçamento está na educação e óbvio os resultados aparecem. Então a gente tem essa pegada forte da educação. Mas não podemos fechar os olhos, por exemplo, dessa demanda que ficou reprimida com o Covid. As pessoas pararam de frequentar o hospital, pararam de fazer exames, focavam totalmente para se proteger do Covid e isso gerou um acúmulo gigantesco que ainda até hoje tem esses requisitos. Inclusive, não sei se vocês, com certeza, acho que vocês passaram por esse problema, a Jundiaí passou também. Como durante muito tempo focou no Covid, você acabou, por exemplo, aumentando uma fila, por exemplo, para cirurgia, pequena cirurgia, por exemplo, né? Consulta com especialista, muitas vezes. Quer dizer, algumas áreas acabou se acumulando, né? Sim, ficou uma demanda reprimida muito grande. Praticamente em todas as áreas, que elas só foram se alinhando e até hoje ainda existem algumas a serem alinhadas, mas conseguiu se desenvolver um pouco essa que se foi reprimido, mas há necessidade de investimento ainda para a gente praticamente zerar. E eu acredito que o governo do estado de São Paulo, todo mundo pensa na mesma linha e sabe que esse problema existe. Qual que é a sua relação hoje com o governo Tarcísio? O governo mudou, né? A gente teve um governo Rodrigo Garcia, Dória Rodrigo Garcia, PSDB e agora Tarcísio. Como tem sido essa relação, esse diálogo, prefeito? Assim, nós apoiamos o Tarcísio no segundo turno da eleição, estávamos com o Rodrigo, pelo PSDB, apoiamos o Tarcísio, que ele saiu vencedor, mas é um início de governo, eu já tive o prazer de ter 2 reuniões com o governador, então acho que está tudo se afinando, as coisas estão se aproximando, começa-se uma aproximação. O governador, ele começou o ano também com dificuldade muito grande com a questão da chuva de São Sebastião, uma troca de governo de 30 anos de PSDB, tudo isso fez com que fosse encaixando as peças. E eu acho que daqui para frente a relação do governo com os municípios tende a se alinhar e afinar cada vez mais. Inclusive tem uma obra grande em Itatiba que é do governo do estado, que é a Perimetral. Exato. Essa obra, ela sofreu algum tipo de interferência pela mudança de governo ou está correndo normalmente? Não, na verdade, essa obra ela teve não foi um atraso, foi uma readequação quando passou de um governo para outro. Então é uma obra de 8 quilômetros que ela vai ligar Itatiba, Jundiaí, no caso, na chegada do trevo de Louveira até a Dom Pedro. Ela chega na Luciano Consolini, que é a que vai ligar na Dom Pedro. São 8 quilômetros de extensão até a Luciano Consolini, mais 1,8 km para a interligação até a Dom Pedro. Essa obra estava praticamente totalmente pronta desses 8 quilômetros, no entanto, faltava um acerto que era para fazer esse término de 1,8 km para ligar até a Dom Pedro. Esse término teve um problema no final do governo Rodrigo Garcia, não foi assinado esse término.
passou-se para o governo Tarcísio, ficou parado, mas há uns 20, 30 dias atrás foi assinado esse tanque, esse termo de ajuste modificativo do contrato, e agora a obra segue normal, a gente espera até o ano que vem, ela está sendo já entregue à população. Perfeito. Prefeito, voltando à questão da saúde em Itatiba, hoje eu sei que vocês possuem uma Santa Casa em Itatiba, Sim. Né, que tem um papel muito importante ali na cidade de Itatiba, e pelo que eu sei, a Santa Casa ela atende tanto público quanto privado. Eu queria entender qual que é o papel da Santa Casa na cidade e como que essa divisão entre público e privado ali dentro, de uma forma que não prejudique o munícipe da cidade. A Santa Casa é o principal equipamento de saúde da cidade, ela é centenária. A Santa Casa passou são décadas de desenvolvimento e hoje ela tem um atendimento que chega até, nós temos o setor de oncologia na Santa Casa, né, que inclusive é uma conquista aqui do nosso governo. A Prefeitura de Itatiba, ela contrata serviços da Santa Casa, então a gente contrata exames, contrata o leito. Via SUS. Via SUS. Tá. Contrata leito do TI. Então a gente faz a contratação, nós temos um plano operativo, onde a Santa Casa faz esse serviço para a população e a Prefeitura vai lá e paga. Então ela tem o lado que ela tem dos convênios, ela tem de particular, mas ela tem claro que no mesmo local, ela tem um atendimento voltado para o SUS. Quer dizer, ela tem que destinar X leitos, por exemplo, para a prefeitura, para o SUS. Para a prefeitura, para o SUS. E quando, por exemplo, no Covid. Tá. Quando a gente começou o Covid, a Santa Casa tinha 9 leitos de UTI, passou a ser 13. Quando eu assumi, eram 13 leitos de UTI. Tá. A gente chegou para a Santa Casa, precisou fazer um aditivo contratual, contratamos mais 6, foi para 19. Ela precisou montar uma nova ala de Covid de UTI. Então, montou para 26 leitos. Aí apertou muitos casos, desesperou, começou a faltar casos. Aí chegou a 30 leitos. Quer dizer, gradualmente teve que ir aumentando. E a gente foi contratando serviço. Foi contratando serviço. Quer dizer, e aí aporte da prefeitura. A prefeitura, e não veio recursos. Eu imagino. Quer dizer, vocês tiveram que se dobrar com o orçamento de vocês ali, né? E foi uma época muito difícil, sabe? Eu imagino. Principalmente em cidade pequena, que você pega o prefeito, liga pro prefeito e diz, meu pai tá passando mal, pelo amor de Deus, arruma um leito. Fala assim, eu imagino, meu Deus, você fica desesperado, né? Porque o leito de UTI para o Covid não dependia se tinha dinheiro, classe social, se era convênio, se era não. Era por necessidade. Era necessidade. Então, ampliamos o sistema, conseguimos fazer com que chegasse a 30 leitos e contratando direto da Santa Casa. Perfeitamente. Falar um pouquinho de esporte, eu sei que você tem uma história no esporte, você foi atleta de natação, né? E você tem um projeto muito interessante lá em Itatiba, que envolve, inclusive, inclusão por meio da natação. Queria que você falasse um pouquinho que projeto que é esse e qual que é a importância que isso tem na sua vida aí? Cara, muito legal, essa história é muito legal. Porque assim, eu sempre nadei, sempre competi em natação. Ganhou uma medalha lá, prefeito? Era muito mais esforçado do que propriamente Mas o que vale o esforço, né, prefeito? Eu acordava de madrugada pra treinar, ia nadar às 4 horas da manhã, piscina gelada, nem tinha piscina aquecida. Entendi. Né, dá conta o pessoal de Jundiaí. Mas sempre assim, ganhei minhas medalhas em nível regional, cheguei perto em estadual. Tá. Mas sempre ficamos mais pela emoção de competir, Entendi. Jogos jornais, jogos abertos, tudo mais. Mas, baseado em toda a história que a gente tinha na natação, todo o trabalho, quando a gente conseguiu, eu e meus amigos, depois que você começa a trabalhar e começa a ter um pouquinho mais de condição financeira, a gente reuniu os amigos e falou assim, vamos montar um projeto para quem precisa, vamos montar um projeto social, vamos chegar. Daí a gente chegou para um amigo e falou, você não ajuda aqui? Chegamos numa academia, falou, vocês não autorizam, faz um preço bacana. Chegamos com os professores e montamos um projeto chamado Primeiras Braçadas, de inclusão. Legal. Então hoje, a gente começou em 10, 15, hoje nós temos 80 crianças que são atendidas no projeto. É um projeto que está natação para as crianças com necessidades especiais. Ele é centralizado em um único local ou ele é descentralizado? Uma piscina só. Um único local, na piscina, que aliás agradecer muito a Academia Nativa, que é quem nos auxilia nesse espaço. Legal. Já, e dessa vontade para natação é voltado para competir mesmo. A gente tem uma molecada boa que já está treinando, que já está participando de Jogos Paralímpicos em nível regional, Jogos Paralímpicos em nível estadual. Quem sabe a gente não consegue lançar um atleta um dia para representar o Brasil. Mas só a satisfação de trazer essa gente para ter uma inclusão, para elas poderem participar, competir, nadar e superar as limitações, já não tem preço. Imagina. Então acho que isso é mais importante. E esporte está totalmente atrelado com saúde, né, prefeito? Não dá para pensar separado, né? Não, de jeito algum. Porque assim, você percebe essas crianças que estão treinando,
Primeiro que hoje, para ganhar da rede social é difícil. A molecada não quer mais saber treinar, não quer mais saber competir, é muito mais fácil você ficar... Eles têm o prazer na palma da mão. Prazer você tá lá no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no TikTok. E ninguém quer saber de disputar e treinar. Cada vez mais difícil trazer essa molecada para dentro. Então é todo um trabalho que é feito para pegar os meninos, venham para cá, vamos participar, vamos ver quanto é bacana ter relação pessoal, vamos ver quanto é bacana aprender a ganhar, aprender a perder, é tão difícil hoje saber perder, saber ganhar. E quando você traz para dentro, quando você convê esses resultados aparecerem, a gente fica com uma sensação muito boa. Prefeito, você tem idade parecida com a minha, né? Acho que a gente tá na mesma geração aí, né? E a gente sou de 78. Eu sou de 82, tá? Mais ou menos. Mas dá pra dizer que é a mesma geração. A gente cresceu num mundo sem rede social, né? Total. Em um mundo sem tecnologia. E hoje a gente se depara com esse monstro aí, né? Te assusta a rede social? Assim, eu percebo, às vezes, assim, que principalmente quem é da vida política, do meio, deve sofrer muito com rede social, né? Assusta porque bastante. é tiroteio de todo lado, né? Você tem que saber, bem verdade, quando a gente era criança, o sonho era ter uma televisão dentro do carro. Você imagina ter uma televisão dentro do carro? Viagem longa, que demorava 3, 4 horas, você ia sem televisão. E essa realidade chegou muito rápido. Chegou. Então, é muito bacana você ver essa questão da tecnologia. Mas a rede social é assustadora, porque você tem, às vezes, julgamentos sumários na rede social. É um tribunal meio... um tribunal alucinante. Irracional, né? Uma coisa... que as pessoas começam, vir falar... Fala uma coisa, todo mundo vem na mesma linha, falando, você nem sabe se a pessoa, às vezes... E aí já criou uma narrativa, uma coisa e foi, né? E a dificuldade de voltar atrás depois é praticamente zero. Então eu acho que isso é um problema que existe muito na questão da rede social. Óbvio, começa a ter também os limites. As pessoas não podem falar o que quiserem. Tanto que quando tem isso, eu acho que muitos amigos, inclusive algumas vezes já houve a necessidade de fazer um boletim de ocorrência, sabe? Levar na polícia. Falar, é crime, pô. Não, você fala o que você quer, mas você responde pelos seus atos. Então, acho que o caminho, às vezes, tem que ser esse. Mas, de uma maneira ou de outra, mudou muito a comunicação. E eu fico imaginando, para quem é homem público como você, deve ser muito difícil para a família também, né? Ficar vendo umas mentiras. Por exemplo, se a sua esposa pega lá o celular e fala, pô, mas isso aqui, né? A família sofre junto, né, prefeito? É uma loucura, né? Sofre junto. E assim, eu sou muito ativo na rede social. Muito ativo. Então eu respondo, eu entro, eu falo, eu converso com a população, põe a cara a tapa, não tem o que esconder, tá aqui, ó. Aconteceu isso por causa disso. Por que aconteceu aquilo? Por causa disso. Então isso já faz... Você tenta criar uma rede de combate às narrativas erradas, entende? Mas de qualquer maneira sempre acontece, você tem que também neutralizar, a pessoa tá xingando você. Antigamente a pessoa era brava dentro de casa, assim, agora que a rede social ela é mundialmente brava. Às vezes ela não acordou num bom dia, dela vê uma coisa que tá errada, ela vai no computador e virou a rede social virou o mural de lamentação, né? Exato. O cara ele precisa descontar em algum lugar, ele vai lá na rede social e fica martelando lá. E a política já é um local que as pessoas gostam o conflito já é por natureza, tá ali, né? Gostam de descontar as lamentações. Então a gente acha isso, mas tem que estar preparado. O político tem que estar preparado a receber críticas e elogios. Com certeza. De forma construtiva, óbvio. Então isso a gente, no dia a dia, eu vejo muito. Todos os meus os prefeitos são meus amigos, que a gente conversa, que a gente vive o dia a dia. Isso é geral. Existe um imediatismo muito grande da população. As pessoas hoje não esperam, não têm muito mais paciência, é para ontem, sabe? Existe uma falta de noção daquilo que um prefeito é capaz de fazer, do que o prefeito não é capaz